Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Jonas Donizete. Ele é deputado federal pelo PSB e é o presidente da Comissão de Esportes e Turismo da Câmara Federal. Olha a Copa aí. É um prazer tê-lo conosco, deputado. Ô Cury, muito obrigado. O prazer é todo meu, principalmente por essa bandeira que você levanta já há tantos anos e com tanta propriedade, que é a bandeira da micro e pequena empresa. Para mim é uma alegria poder participar do seu programa e conversar um pouquinho sobre os assuntos de interesse do micro e pequeno empresário. A honra é nossa. Obrigado por aceitar o convite. Deputado, claro que durante o programa nós vamos falar de oportunidade de negócios do micro e pequeno em relação à Copa do Mundo, porque afinal de contas todos dependem disso. Mas antes disso, vamos falar de outras bandeiras para no programa falarmos da oportunidade comercial, business, financeira da Copa e o micro e pequeno. Ministério da Micro e Pequena Empresa, que está lá no Congresso Nacional, a Secretaria Especial. O senhor é favorável a essa bandeira, deputado? Olha, Cury, eu acho que é fundamental que a gente crie essa secretaria com status de ministério, porque a gente está falando aqui de um segmento que gera muitos empregos no nosso país. O feitio do emprego mudou muito, né? Antes a gente tinha aquela grande empresa que oferecia milhares e milhares de emprego. Isso foi deixando de existir. Hoje nós temos aquele empreendedor que abre uma pequena empresa para o sustento próprio da família e às vezes contrata alguns funcionários também e dá emprego para outras famílias. Então é muito importante que o Brasil se dedique e crie uma pasta especificamente para cuidar desse assunto, da micro e da pequena empresa. Então eu sou amplamente favorável, foi uma promessa de campanha da atual presidente, que aliás ela reafirmou depois de eleita. Isso é importante. É verdade. Você tem promessa que fica só na época da campanha. É verdade, é verdade. No caso dessa promessa, a presidente, depois de eleita, reafirmou, e eu sou plenamente favorável à criação dessa secretaria, que seria uma secretaria com status de ministério para cuidar da micro e pequena empresa. Puxa, que bom, hein? Vamos pedir de público aqui o seu apoio. Conte comigo, não só o meu apoio pessoal, mas eu aprendi que na política, como tudo na vida, Cury, a gente tem que somar, tem que unir. Claro. Então as causas que eu conquistei, muitas delas que eram consideradas, eu sou autor aqui em São Paulo da lei que devolve o IPVA de carro roubado. É verdade. Quando eu coloquei essa lei na Assembleia, muitos me chamaram de sonhador. Mas eu fui lutando, conversando, pedindo o apoio dos amigos, e hoje é lei no estado de São Paulo. A pessoa que tem um carro roubado, o Estado, e olha que é difícil o governo devolver dinheiro. É verdade, é verdade. E a gente conseguiu aprovar essa lei. Conte comigo com o meu trabalho nessa lei também da micro e pequena empresa. Nós e todos os nossos telespectadores estarão torcendo que o seu sucesso nessa bandeira será um sucesso de todos nós. Bem, além disso, existem vários outros movimentos que estão começando a ter aí no mercado, produto importado, produto nacional, enfim, qual é a sua avaliação? Devemos importar produtos ou devemos valorizar a produção nacional? Olha, eu acredito, Cury, que a gente deve dar uma importância para aquilo que a gente fabrica, porque é onde a gente fabrica que gera-se um emprego. Nós tivemos essa visão em vários segmentos. Agora o governo também, na questão dos tablets, ele está dando uma prioridade, e eu coloquei uma emenda nessa MP estendendo para outros produtos que são fabricados no Brasil uma isenção de imposto para que esses produtos possam ficar mais baratos na prateleira das lojas e com isso gerar mais empregos no nosso país. Eu acho que a gente tem que... O mundo corre atrás de emprego. Teve há um tempo atrás, tinha uma frase que dizia: governar é abrir estradas. O Washington Luiz cunhou essa frase. Hoje eu diria que a gente pode falar: governar é gerar emprego. E é verdade. Né? E é verdade. E a gente tem que dar valor para os nossos produtos. Nós vivemos num mundo em que existe toda uma interação, mas a gente tem que dar uma importância para os produtos que nós fabricamos. Bom, agora vamos falar um pouquinho da Copa, vamos falar da comissão que o senhor preside, porque as informações são muito importantes e muito bem-vindas com o que o senhor colocou até agora.
como presidente da Comissão de Esportes na Câmara Federal. Temos a Copa do Mundo. Ouvimos falar em bilhões de investimentos espalhados pelo Brasil. E começa a surgir a pergunta no micro e pequeno empresário. Escuta, e como é que a gente participa? Como é que a gente vai ter acesso a isso? Isso aqui é só para os grandes e ninguém mais autorizado do que o senhor como presidente da comissão para esclarecer esse tema aqui com a gente. Olha, Cury, nós vamos ter alguns eventos, a primeira Copa das Confederações, depois a Copa do Mundo, depois as Olimpíadas, as Paralimpíadas. Então nós temos que nos preparar para isso. A gente está fazendo um movimento grande junto ao Ministério do Turismo para que ele crie uma linha de qualificação e que ajude as pessoas, por exemplo, em curso de idiomas. Tem muitas pessoas que têm a sua empresa, que presta serviço, ela aprendendo a falar um outro idioma, ela vai poder se relacionar com os turistas que vão visitar no nosso país. E nós estamos fazendo, eu estou chamando de Maratona Brasil. Até o final do ano nós vamos visitar as 12 sedes aonde serão a Copa do Mundo e vamos fazer também um grande encontro em Campinas das cidades subsedes, que nós teremos 32 subsedes, são aonde a seleção, a FIFA chama de Base Camp, é aonde a seleção ela se instala para disputar o Mundial. E todos esses encontros que nós estamos fazendo, nós estamos pedindo aos governadores desses estados que dê uma preferência na contratação dos serviços para micro e pequena empresa. Que coisa Porque boa. São muitas as oportunidades que serão geradas. O jogo é 90 minutos. Só que a pessoa que vem para o país, ela vem geralmente ou para ficar uma fase, ou alguns ficam a Copa toda, mas geralmente pelo menos uma semana fica. E aí a gente precisa ocupar o tempo dessa pessoa com diversão, com restaurante, com atividades para ela fazer. E vender produtos brasileiros. Produtos brasileiros dá oportunidade para a micro e pequena empresa. E você não consegue se comunicar porque não fala o idioma e não consegue vender. Nós estamos fazendo um grande trabalho nesse sentido e queremos também, além dessa questão da qualificação de idiomas, oferecer também para os nossos jovens oportunidade de cursos técnicos, cursos profissionalizantes, que não sejam muito demorados, mas que eles possam também interagir. Ensino de língua também para o motorista de táxi, que é importante, fundamental, né? Para que a gente possa prestar um bom serviço. Eu falo o seguinte, o Brasil, ano passado, recebeu 5 milhões de turistas estrangeiros. A Argentina recebeu 5 milhões e 300 mil. Desses 5 milhões e 300 mil da Argentina, 3 milhões de brasileiros. Então você veja o quanto a gente tem para crescer ainda nessa área do turismo. E o turismo é uma atividade econômica que não polui, né? E que traz muita divisa. E hoje os brasileiros, eles são considerados nos Estados Unidos o segundo turista que mais gasta. É verdade. Fica atrás apenas do japonês. Então a gente precisa fazer com que esses nossos brasileiros também gastem o seu dinheiro aqui dentro do país. Agora, quando nós falamos dessas oportunidades de negócios, falamos em oportunidade para micro e pequena, nós estamos falando de comércio, nós estamos falando de serviço, estamos falando também de indústria, é claro. Agora, dentro desse quadro geral, como é que o senhor vê a aceitação da FIFA, dos grandes órgãos internacionais que organizam esses grandes eventos, a sensibilidade deles em relação ao tema negócios para micro e pequeno? Olha, Cury, a FIFA é jogo duro, né? Claro. Ela já tem os parceiros comerciais mais ou menos pré-definidos e ela pede nos contratos que faz uma exclusividade de vendas ao redor do estádio, né? Mas até nisso nós devemos fazer agora uma visita ao COL, que é o Comitê Olímpico Local, e nós vamos levar essa bandeira também. Nós respeitamos as cláusulas da FIFA, mas a gente quer que o brasileiro tenha vez também para comercializar os seus produtos. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Se tem a regra ali próximo ao estádio, que tem que ser apenas empresas cadastradas pela FIFA, muito bem, mas que se crie outros espaços para que os nossos empresários, as pessoas que trabalham principalmente com produtos da terra, né? Eu acho que a gente deve valorizar muito essa área também, porque nós temos uma parte cultural muito forte. O Brasil decidiu fazer a Copa do Mundo em 12 sedes. Isso é diferente do que vinha tendo até agora. Geralmente eram 6, 8, e eu acho que foi uma decisão acertada. Porque nós vamos ter, como um todo, desde a cultura do Rio Grande do Sul,
até a festa do boi lá no Amazonas, em Parintins. Chimarrão ao boi, né? Então são culturas muito diversificadas que o mundo ainda não conhece. E a Copa do Mundo vai ser a grande janela para que a gente possa mostrar o Brasil para o mundo. Hoje o mundo conhece o Brasil que está crescendo, que tem uma boa economia, mas não conhece ainda a nossa diversidade, tanto de beleza de paisagens, paisagem natural, que o Brasil é um país realmente que tem uma bênção especial de Deus, quanto também da acolhida do povo. É por isso que nós temos no país comunidade de todos os cantos do mundo, porque poucos povos no mundo recebem tão bem quanto o povo brasileiro. A gente precisa agora fazer com que o turista seja respeitado. Eu vou dar aqui um exemplo. A China, por ocasião das Olimpíadas, ela instituiu uma lei penalizando rigorosamente qualquer pessoa que ludibriasse o turista. Então a gente precisa criar essa cultura aqui no país também. Porque você sabe que o pessoal que vier aqui, se tiver uma boa imagem, vai falar bem lá fora. E retornará outras vezes e trará outros visitantes também. Claro. Agora, dentro de toda essa pressão, é uma pressão financeira gigantesca, é um jogo extremamente profissional, instituído pela FIFA e um grupo internacional. O senhor sente que o Brasil, os brasileiros, os congressistas, parlamentares, o executivo, está cada vez mais preparado para esta negociação? Ou o senhor sente que tem poucas pessoas ainda realmente mergulhando e preocupado com esse tema? Olha, eu acredito que a presidenta, ela chamou para si agora essa responsabilidade. Ela fez uma reunião com os governadores, com os prefeitos. No Brasil, infelizmente, Cury, a gente não tem a cultura do planejamento, né? Nós sabemos que vamos fazer a Copa desde 2007 e muitas providências estão deixando para tomar agora, né? Eu falo que a obra dos estádios não é tão preocupante, porque está nas mãos de grandes construtoras, são pessoas que têm tecnologia na área de construção. São Paulo está um problema aí do Itaquerão, que precisa acelerar um pouco mais, mas o grande problema que nós vamos ter é de mobilidade urbana. Por quê? Porque muita gente que vem nos visitar são pessoas que nas suas cidades, nos seus países de origem, são acostumadas a usar transporte público coletivo. E, infelizmente, a gente não tem um transporte público coletivo de boa qualidade. Então, a gente precisa investir fortemente nessa área, até mesmo porque depois esses turistas vão embora e isso vai ficar para o nosso povo, para a nossa gente, para poder ter um ônibus de melhor qualidade, um metrô de melhor qualidade. É nisso que a gente precisa investir. Agora, esse é o maior desafio na sua avaliação em relação à Copa, ou existem outros grandes entraves, tal qual a mobilidade? Olha, eu acho que a gente tem um outro desafio. Eu tenho uma visão, a Inglaterra está fazendo uma grande Olimpíada, fez lá uma cidade olímpica, só que eles estão fazendo uma análise lá, a população não está se envolvendo com o esporte. E eu, na comissão de esportes, eu pedi, assim que assumi a presidência, para a nossa consultoria jurídica, um plano em que a gente pudesse fazer um projeto no Brasil todo, o esporte junto com a escola. Porque é importante a medalha de bronze, de prata, de ouro? Mas mais importante que isso é a gente ganhar a luta, por exemplo, contra o crack. E uma criança que está praticando esporte, um jovem que está praticando esporte, ele está longe das drogas. Então a gente precisa usar esses eventos esportivos para criar uma relação escola-esporte. A criança, no horário que ela não estiver na escola, está praticando algum esporte, pode ser futebol, pode ser vôlei, pode ser basquete, mas pelo menos está com o tempo dela sendo ocupado e o esporte também gera saúde. Então, na minha opinião, eu acho que se a gente puder ter um saldo positivo nessa área do esporte se fortalecer no Brasil, a gente vai prestar um grande serviço para a nossa juventude, para as nossas crianças.